Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à vida devota. Por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos. Seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também há no descritivo o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você pode comprar um livro, como nos fez o Felipe. Muito obrigada, meu querido amigo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Então, se você pensa que vale a pena contribuir para a perpetuidade, continuidade, ampliação, melhoramento deste trabalho, caso você queira ajudar a financiá-lo, essas são as possibilidades. E também eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso gera muita diferença em termos de engajamento e é de graça. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Seguimos na terceira parte do livro. Capítulo 31. Dos passatempos e das diversões, e primeiramente dos lícitos e louváveis. É coisa necessária que ocasionalmente entreguemos nosso espírito e nosso corpo a algum tipo de diversão. São João Evangelista, como disse São Cassiano, foi encontrado um dia por um caçador, tendo na mão uma perdiz que acariciava por diversão. O caçador perguntou-lhe por que, sendo homem de tal qualidade, dedicava seu tempo a algo tão baixo e vil, ao que São João lhe respondeu: por que não levas teu arco sempre teso? Por medo, respondeu o caçador. Medo de que, estando sempre recurvo, ele perca a capacidade de esticar-se, quando isto for necessário. Não te espantes, pois, respondeu o apóstolo, se me alivio um pouco do rigor e da atenção do meu espírito, para aproveitar um momento de diversão, a fim de poder em seguida dedicar-me com mais afinco à contemplação. É sem dúvida um erro essa conduta demasiado rigorosa, agreste e selvagem, que não se permite para si ou para os outros nenhum tipo de recreação. Respirar ar puro, passear, entreter-se em conversas alegres e amistosas, tocar alaúde ou algum outro instrumento qualquer, cantar, ir à caça. Essas são diversões honestas, e para que sejam bem apreciadas, basta empregar o bom senso que empresta a cada coisa a ordem, o tempo, o lugar e a medida. Os jogos em que há um prêmio ou uma recompensa pela habilidade e destreza do corpo ou do espírito, como os jogos de palma, bola, malha, corrida de argolas, xadrez e outros jogos de mesa, são diversões boas e lícitas. É preciso apenas evitar os excessos,
seja em relação ao tempo que lhes é dedicado, seja aos valores que neles se aposta. Pois se lhes dedicarmos tempo demais, deixam de ser diversão e passam a ser ocupação. Não se alivia o espírito nem o corpo, e pelo contrário, apenas nos cansamos e estafamos. Depois de jogar 5, 6 horas de xadrez, estamos esgotados e exaustos de espírito. Jogar palma durante muito tempo não é recriar o corpo, e sim dele abusar. E também se o prêmio, isto é, o que apostamos, for muito elevado, podem se desencadear as paixões dos jogadores, além de ser coisa injusta dedicar somas elevadas a habilidades e destrezas tão pouco importantes ou úteis. Mas evita principalmente, Filoteia, de te apegares a isso, pois por mais honesta que seja uma diversão, torna-se um vício se lhe dedicas todo o teu coração e todo o teu empenho. Não digo que seja errado agradar-se em jogar, enquanto se joga, pois de outra forma não seria diversão. Mas digo que não devemos pôr nisso o nosso empenho, a ponto de desejá-lo ansiosamente. Capítulo 32 dos Jogos Proibidos. Os jogos de dados, de cartas e similares, nos quais o ganho depende principalmente da sorte, são diversões não apenas perigosas, assim como as danças, mas são simplesmente e por natureza maléficos e reprováveis. Por este motivo são proibidos, tanto pela lei civil quanto pela lei eclesiástica. Mas que grande mal há neles, perguntarás. O ganho nestes jogos não se dá em função da razão, mas da sorte que muitas vezes cabe àquele que, se dependesse de habilidade ou destreza, não ganharia nada. Este ganho, portanto, fere a razão. Mas dirás, assim foi combinado. Isso demonstra apenas que o vencedor não prejudica os outros. Mas daí não se depreende que o combinado não seja irrazoável, assim como o jogo, pois o ganho, que deveria ser o prêmio da habilidade, torna-se o prêmio da sorte, que não depende de nós e, portanto, nada merece ganhar. Ademais, estes jogos são chamados de divertimento, e para isso foram concebidos. No entanto, não o são, e sim duro trabalho. Pois não será trabalhoso manter o espírito tenso e retesado por um estado de alerta constante, agitado por constantes inquietudes, apreensões e cuidados? Existirá vigília mais triste, sombria e melancólica do que aquela dos jogadores? Quando se joga não é permitido falar, rir, nem mesmo tossir, ou já entram em conflito os jogadores. Enfim, não é verdade que no jogo só se alegra quem ganha? E não seria iníqua essa alegria, já que ela só ocorre pela derrota e descontentamento do companheiro? Esse regozijo é de certo infame. É por estes 3 motivos que os jogos de azar são proibidos. O grande rei São Luís, sabendo que o conde de Anjou, seu irmão, e o senhor Gautier de Nemours estavam a jogar, levantou-se, doente que estava, foi cambaleando até o quarto em que jogavam e tomou os dados, as mesas e parte do dinheiro, lançando-os ao mar pela janela, demonstrando toda a sua ira contra eles. A santa e casta senhorita Sara, falando a Deus de sua inocência, afirmava: Sabei, ó Senhor, que jamais convivi com jogadores. Capítulo 23 das danças e passatempos lícitos, porém perigosos. As danças e os bailes são atividades inocentes em sua natureza. Porém, a forma costumeira como se dão essas atividades tende fortemente a levá-las para o lado do mal, tornando-os repletos de riscos e perigos. São praticadas à noite e, entre as trevas e a escuridão, é fácil que ocorram diversos acidentes tenebrosos e viciosos numa atividade que, em si, já é propícia ao mal. Fica-se até tarde nelas e, em consequência, perdem-se as manhãs, que deveriam ser dedicadas ao serviço de Deus. Em uma palavra, é sempre loucura trocar o dia pela noite, a luz pelas trevas, as boas obras por futilidades. Todo baile atrai vaidade e inveja,
e a inveja é tão propícia aos maus afetos e aos maus amores, perigosos e reprováveis, que numa dança tudo pode neles degenerar. Falo-te das danças, Filoteia, como os médicos falam de todo tipo de cogumelo. Mesmo os melhores não valem nada, dizem eles. E eu digo-te que mesmo os melhores bailes não valem nada tampouco. Se, no entanto, tiveres que comer cogumelos, cuida que sejam bem preparados. Se em algum momento não puderes recusar e tiveres que ir a um baile, cuida que este seja bem preparado. Mas como se prepara um baile de forma conveniente? Com modéstia, dignidade e bons propósitos. Dizem os médicos sobre os cogumelos: comei pouco, pois, por melhor que tenha sido o seu preparo, é a quantidade que os torna venenosos. Dança pouco e raramente, Filoteia, pois de outra forma é arriscado que te apegues. Segundo Plínio, os cogumelos, por serem esponjosos e porosos, atraem facilmente todo o miasma que os rodeia. Até pela proximidade com as serpentes absorvem delas o veneno. Os bailes, as danças e tais assembleias tenebrosas atraem ordinariamente todos os vícios e pecados que assolam uma localidade. Querelas, invejas, deboche, amores loucos. E assim como estes exercícios dilatam os poros dos corpos daqueles que os praticam, abrem-lhes também os poros do coração. Em razão disso, se alguma serpente vier soprar aos ouvidos alguma palavra lasciva, adulação, galanteio, ou se algum basilisco vier lançar olhares impudicos ou relances amorosos, os corações podem facilmente deixar-se capturar e envenenar. Oh, Filoteia, tais divertimentos impertinentes são geralmente perigosos. Dissipam o espírito da devoção, abrandam as forças, esfriam a caridade e despertam na alma 1000 formas de afetos malignos. Por estes motivos deve-se praticá-los com extrema prudência, mas principalmente diz-se que depois de comer cogumelos deve-se tomar algum vinho fino. E eu te digo que após as danças deve-se usar de algumas santas e boas considerações, que impeçam os perigosos sentimentos que nos poderiam ser inspirados pelo vão prazer que experimentamos. Mas quais considerações? Primeiro, enquanto estavas no baile, inúmeras almas ardiam no fogo do inferno pelos pecados cometidos durante a dança, ou por causa dela. Segundo, diversos religiosos e devotos se encontravam no mesmo instante diante de Deus, cantavam seus louvores e contemplavam sua beleza. Como o tempo destas pessoas foi mais bem empregado do que o teu, hein? Terceiro, enquanto dançavas, muitas almas pereceram em grande angústia. 1000 milhares de homens e mulheres sofreram grandes dores nos hospitais e nas ruas, causadas pela gota, pelas pedras nos rins, febres ardentes, e não tiveram trégua. Não tens compaixão por eles? E não te imaginas que poderás estar um dia a gemer como eles, enquanto outros estarão a dançar como fizeste? Quarto, Nosso Senhor, Nossa Senhora, os anjos e os santos te viram no baile. Ah, quão grande piedade lhes causaste, ao verem teu coração atraído por tão grande insensatez e envolvido por semelhante bagatela. Quinto, enquanto lá estavas, o tempo passou e aproximou-se a morte. Vede que ela faz troça de ti, enquanto te atrai para a sua dança, na qual os gemidos de teus pecados farão as vezes de violinos e na qual passarás de uma só vez da vida à morte. Esta dança é o verdadeiro passatempo dos mortais, pois é nela que passamos do tempo à eternidade de recompensas ou de tormentos. Indico-te estas pequenas considerações, mas Deus irá sugerir-te muitas outras com a mesma finalidade, se lhe és temente. Capítulo 34. Quando é lícito jogar ou dançar? Para jogar ou dançar licitamente, é preciso que seja por distração e não por apego. Devemos dançar por pouco tempo, não até o esgotamento,
e apenas eventualmente, pois aquele que fizer disso um hábito estará transformando a distração em ocupação. Mas em que ocasiões pode-se jogar e dançar? As ocasiões que se apresentam para jogar e dançar inocentemente são frequentes, já aquelas para os jogos proibidos são mais raras, e da mesma forma tais jogos são muito mais reprováveis e perigosos. Mas resumindo, joga e dança, seguindo as condições que te assinalei, quando, por tolerância e para comprazer a honesta companhia em que estiveres, assim lhe aconselharem a prudência e a discrição, pois a tolerância, broto da caridade, torna boas as coisas indiferentes e permitidas as perigosas. Ela chega a isentar de maldade aquelas que poderiam ser censuráveis. Por isso, os jogos de azar, que de outra forma seriam repreensíveis, deixam de sê-lo se a eles somos levados por justa tolerância. Tive o conforto de ler na vida de São Carlos Borromeu que este tolerava nos suíços coisas a respeito das quais costumava ser muito rígido, e que o beato Inácio de Loyola, o santo Inácio de Loyola, tendo sido convidado a jogar, aceitou o convite. Quanto a Santa Isabel de Hungria, costumava jogar e dançar às vezes, quando se encontrava entre pessoas que se divertiam. Isso, sem prejuízo de sua devoção, bem enraizada na sua alma, como os rochedos ao redor do lago Riete, que crescem quando batidos pelas ondas. Da mesma forma, sua devoção crescia quando rodeada pelas pompas e vaidades a que sua posição a expunha. Os grandes fogos recrudescem com o vento, mas os pequenos se apagam, se não forem dele protegidos. Capítulo 35. Permanecer fiel, tanto nas pequenas quanto nas grandes questões. O esposo sagrado, no Cântico dos Cânticos, diz que sua esposa o faz delirar com um só de seus olhares, com um só fio de seus cabelos. Ora, de todas as partes externas do corpo humano, nenhuma é mais nobre, seja por sua beleza, seja por sua função, que os olhos, e nem mais vil do que o cabelo. Por isso, o Divino Esposo quer deixar claro que não lhe agradam apenas as grandes obras das pessoas devotas, mas também as mais corriqueiras e mais ínfimas, que para servi-lo a contento é preciso cuidar tanto das obras grandiosas e elevadas, quanto das menores e mais abjetas, já que podemos, tanto com umas quanto com as outras, arrebatar-lhe o coração por amor. Prepara-te, portanto, Filoteia, para sofrer grandes aflições por nosso Senhor, e até mesmo o martírio. Decide-te a dar-lhe tudo o que tiveres de mais precioso, se for de seu agrado tomar-te. Pai, mãe, irmão, marido, mulher, filhos, enfim, até mesmo teus olhos e tua vida. Pois para tudo isso teu coração deverá estar pronto. Mas enquanto a divina providência não te envia aflições tão dolorosas e imensas, e não exige que lhe entregues teus olhos, dá-lhe ao menos os teus cabelos. Quero dizer, suporta com mansidão as pequenas mágoas, as perdas pouco importantes, que te são cotidianas. Pois através destas pequenas oportunidades, usadas com amor e dileção, ganharás por inteiro o seu coração e irás conquistá-la inteiramente. As pequenas caridades de todo dia, a dor de cabeça, a dor de dente, o catarro, o comportamento estranho do marido ou da mulher, o copo que se quebra, o desdém ou o muxoxo, a perda das luvas, de um anel, de um lenço, o pequeno incômodo de deitar cedo e levantar-se de manhã para orar, comungar, o pequeno embaraço que há em praticar em público certos atos de devoção, enfim, todos estes pequenos sofrimentos, enfrentados e assumidos com amor, agradam profundamente a bondade divina, que em troca de um simples copo d'água, prometeu a seus fiéis o mar de toda a felicidade. E como essas ocasiões se apresentam a todo instante, aproveitá-las é uma excelente maneira de acumular uma grande quantidade de riquezas espirituais. Quando vi na vida de Santa Catarina de Sena tanto arrebatamento e elevação de espírito, tantas palavras de sabedoria e mesmo pregações proferidas por ela, não duvidei que, através deste olhar de contemplação, ela houvesse conquistado o coração do seu esposo celestial. Mas também me alegrou vê-la na cozinha de seu pai, girando humildemente o espeto do assado, atiçando o fogo, preparando a comida, sovando o pão, executando todos os ofícios mais humildes da casa,
com coragem plena de amor e de dileção para com seu Deus. E não consideres menos digna esta pequena e humilde meditação, feita em meio a tais tarefas vis e abjetas, do que os êxtases e arrebatamentos de que ela tão frequentemente foi acometida, que talvez lhe tenham sido dados em recompensa por tanta humildade e rebaixamento. E assim era sua meditação. Imaginava ela que, preparando a comida para seu pai, a estava preparando para Nosso Senhor, como uma segunda Santa Marta. Que sua mãe fazia o papel de Nossa Senhora, e seus irmãos o dos apóstolos. E desta forma exultava em servir em espírito a toda a corte celeste. E dedicava-se a tão reles tarefa com grande suavidade, pois sabia ser esta a vontade de Deus. Dei-lhe este exemplo, Filoteia, para que saibas o quanto é importante erguer todos os nossos atos, por mais desprezíveis que sejam, ao serviço de Sua Divina Majestade. Por isso aconselho-te veementemente a imitar esta mulher forte, tão louvada pelo grande Salomão, a qual, como dizia ele, dedicava-se a tarefas grandiosas, generosas e elevadas, e, no entanto, não deixava de pôr a mão na roca, de manejar com seus dedos o fuso. Dedica-te às grandes tarefas, à oração e à meditação, ao uso dos sacramentos, a proporcionar às almas o amor de Deus, a inspirar os corações, enfim, as obras boas e importantes, de acordo com tua profissão. Mas não deixa de lado o teu fuso e tua roca, isto é, pratica as virtudes pequenas e humildes, que como flores crescem ao pé da cruz. O serviço dos pobres, a visita aos doentes, o cuidado com a família e tudo que isso envolve. Enfim, toda essa diligência que não te deixará nunca ociosa. E a isso tudo, entremeia considerações como aquelas que descrevi de Santa Catarina. As grandes ocasiões para servir a Deus são raras, mas são frequentes as pequenas. A aquele que se mostrar fiel no pouco, diz o próprio Salvador, se poderá confiar muito. Faz, portanto, tudo em nome de Deus, e tudo será bem feito. Seja comendo, seja bebendo, seja dormindo, te divertindo, girando o espeto do assado. Crescerás aos olhos de Deus ao fazer tudo isso, por querer Deus que o faças. Capítulo 36. Da necessidade de ter o espírito justo e razoável. Somos homens apenas devido à razão. E, no entanto, é coisa rara encontrarmos homens verdadeiramente razoáveis, já que o amor próprio muitas vezes nos desvia do caminho da razão, levando-nos insensivelmente a inúmeras pequenas, mas perigosas, injustiças e iniquidades. São como as raposinhas mencionadas nos cânticos, que devastam nossas vinhas. Pois como são pequenas, ninguém lhes dá atenção, mas como são muitas, causam muitos estragos. Vê-se o que vou te narrar a seguir, não é iniquidade e injustiça. Por nada acusamos o próximo, e sempre encontramos desculpa para os nossos atos. Queremos sempre vender caro e comprar barato. Queremos que seja feita justiça na casa alheia, e na nossa esperamos misericórdia e conveniência. Queremos que nossa palavra seja bem interpretada, mas somos intolerantes e sensíveis à palavra alheia. Gostaríamos que o outro nos vendesse sua propriedade, mesmo a contragosto. Mas não seria mais justo que ele a mantivesse e guardássemos o nosso dinheiro? Ficamos irritados com ele por não querer fazer a nossa vontade, mas não teria ele mais razão em estar irritado depois de ter sido por nós incomodado? Se tomamos gosto por algum exercício, negligenciamos todos os outros e criticamos tudo que não estiver a nosso gosto. Se alguém que nos é inferior não tem boa aparência, ou com ele nos tivermos desentendido, tudo o que ele fizer será mal recebido. Iremos sempre contrariá-lo e contradizê-lo. Contrariamente, se alguém nos é sensualmente agradável, tudo o que fizer já estará escusado de antemão. Há crianças cheias de virtude, que seus pais e mães quase não suportam contemplar devido a algum defeito corporal.
e há outras viciosas, mas favoritas pela graça das suas aparências. Em geral, preferimos os ricos aos pobres, apesar de não serem de melhor condição, nem tão virtuosos. Chegamos a preferir os mais bem vestidos. Queremos que nossos direitos sejam respeitados rigorosamente e esperamos que os outros sejam tolerantes ao exigirem os seus. Somos ciosos de nossa posição social e queremos que os outros sejam humildes e condescendentes em relação a deles. Facilmente nos queixamos do próximo, mas desejamos que ninguém se queixe de nós. O que fazemos em benefício de outrem nos parece sempre enorme, e o que é feito por nós nos parece ser nada. Resumindo, somos como as perdizes da Paflagônia, que possuem 2 corações, um doce, gracioso e cortês no que nos diz respeito, o outro duro, severo e rigoroso em relação ao próximo. Temos 2 pesos, um para pesar nossas comodidades e o outro para aquelas do próximo, sempre da forma que nos for mais vantajosa. Ora, como diz a Escritura, uns não têm nada para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Isto é, tem 2 corações. E ter 2 pesos, um pesado para receber e outro leve para entregar, é coisa abominável diante de Deus. Filoteia, sê igual e justa em teus atos. Põe-te sempre no lugar do próximo, e o próximo no teu lugar, e assim julgarás bem. Torna-te vendedora ao comprar e compradora ao vender. Assim venderás e comprarás de forma justa. Todas essas injustiças são pequenas, pois não obrigam a restituição, desde que nos mantenhamos dentro das regras do que nos é favorável. Mas não deixam de nos obrigar a nos corrigirmos, pois são grandes defeitos de razão e de caridade. Em última análise, trata-se de reles trapaça, pois nada se perde em viver de forma generosa, nobre, cortês e com um coração leal, justo e razoável. Relembra-te, portanto, cara Filoteia, de examinar a miúde teu coração. Se ele trata o próximo como gostarias que fosses tratada tu, se estivesses em seu lugar. Pois este é o ponto da verdadeira razão. Trajano, tendo sido censurado por seus confidentes, em cuja opinião ele havia tornado a majestade imperial por demais acessível, retrucou: "E por quê? Não deveria eu ser para o cidadão o imperador que eu gostaria que ele fosse, caso fosse eu mesmo cidadão?" Capítulo 37. Os desejos. Todos sabemos que devemos nos guardar de desejar o que é vicioso, pois desejar o mal nos torna maus. Mas digo-te mais, minha Filoteia, evita desejar aquilo que traz perigo à alma, como os bailes, os jogos e os passatempos do gênero, assim como honrarias e altos cargos, visões e êxtases, pois existe muito perigo, vaidade e ilusão em tais coisas. Não desejes o que te é distante, isto é, aquilo que só ocorrerá em futuro distante, como fazem muitos que desta forma exaurem e dispersam inutilmente seus corações, tornando-se vítimas de grande ansiedade. Se um jovem deseja muito um determinado cargo antes que seja tempo, de que lhe serve tal desejo, pergunto eu? Se uma mulher casada deseja tornar-se religiosa, qual é o sentido? Se desejo comprar a propriedade do meu vizinho antes que ele se disponha a vendê-la, não seria perda de tempo? Se estando doente eu desejar pregar ou celebrar a Santa Missa, visitar os outros doentes e fazer os mesmos exercícios que fazem as pessoas saudáveis, não serão estes desejos inúteis, já que me é impossível realizá-los? Entretanto, estes desejos inúteis ocupam o lugar de outros que eu deveria ter, como ser paciente, resignado, mortificado, obediente, manso em meu sofrimento. Como deseja Deus que eu seja. Mas insistimos em desejos de mulher grávida, que sonha com cerejas frescas no outono e com uvas frescas na primavera.
De forma alguma aprovo que uma pessoa comprometida com algum dever ou ocupação encontre prazer em desejar um tipo de vida que não convenha às suas obrigações ou exercícios incompatíveis com sua condição, pois isso dispersa o coração e exaure suas forças para a prática dos exercícios necessários. Eu perderia meu tempo em desejar a solicitude dos cartuchos, e este desejo terminaria por ocupar o espaço de outro que me cabe, dedicar-me a meu ofício atual. Não, eu não aprovo nem mesmo que alguém deseje ter melhor espírito ou melhor julgamento, pois tais desejos são frívolos e tomam o lugar dos desejos que cada um deve cultivar, tal como é. Não devemos desejar meios de servir a Deus que não temos, mas dedicar fielmente a seu serviço aqueles que possuímos. Ora, entenda-se que isto se refere aos desejos que tomam o coração, Quanto aos simples devaneios, estes não causam mal algum, desde que não sejam frequentes. Não desejes as cruzes, senão na medida em que já tenhas suportado bem aquelas que enfrentaste, pois é abuso desejar o martírio sem ter coragem para suportar uma injúria. O inimigo frequentemente nos provoca grandes desejos por objetos ausentes e que jamais veremos, a fim de distrair nossos espíritos dos objetos que nos rodeiam e dos quais poderíamos tirar grande proveito, por pequenos que sejam. Em nossa imaginação, combatemos monstros da África e, por falta de atenção, nos deixamos matar pelas pequenas cobras que atravessam o nosso caminho. Em nossa imaginação, combatemos monstros da África e, por falta de atenção, nos deixamos matar pelas pequenas cobras que atravessam o nosso caminho. Não desejes as tentações, pois seria temeridade, mas prepara teu coração a esperá-las com coragem, para te defenderes quando vierem. A variedade de alimentos, sobretudo em grande quantidade, sobrecarrega o estômago. Se este for fraco, pode arruiná-lo. Não enchas tua alma com muitos desejos, sejam eles mundanos, pois estes certamente te estragarão completamente, sejam eles espirituais, pois estes te perturbarão. A alma, quando a purgamos e descarregamos dos maus humores, é tomada por um grande apetite pelas coisas espirituais e, como todo faminto, se põe a desejar 1000 exercícios de piedade, mortificação, penitência, humildade, caridade e oração. É bom sinal, minha Filoteia, ter tão bom apetite, mas cuida se poderás digerir adequadamente tudo o que irás comer. Portanto, escolhe com auxílio de teu pai espiritual, entre tantos desejos, aqueles que podem ser praticados, e a estes realiza, dando-lhes o valor devido. Isto feito, Deus irá enviar-te outros, que praticarás no tempo devido. E assim não perderás tempo com desejos inúteis. Não quero dizer que devemos deixar passar os bons desejos, mas digo que é necessário atendê-los pela ordem, e aqueles que não podem ser realizados agora devem ser escondidos em algum canto do coração, até que chegue seu tempo, enquanto realizas aqueles que estão maduros e na estação. E digo isto não somente a respeito dos espirituais, mas também dos mundanos, pois de outra forma viveríamos em eterna pressa e sofreguidão.